Em algum lugar vem dizendo que o espírita não pode beber? Tem? Vocês já viram? Eu vou trazer mais próximo. Vamos para um médium que participa de uma mesa mediúnica. Há uma proibição de que ele nem fume nem beba. Há uma proibição. Eu não vi em toda a nomenclatura a proibição, assim, prego batido com os virados. Não pode, porque tem casos que proíbem as pessoas e até expulsam da casa. O que diz é que naquele dia, em tudo que eu li, pelo menos naquele dia, a pessoa nem fume, nem beba, porque vai atrapalhar a questão da sessão, tá? E realmente é isso. Mas não proíbe. Mas o que acontece com aquele que quer realmente se determinar a seguir a doutrina? Procurar ser um médium o melhor possível. O que é que ele vai fazer? Além daquele dia que é pedido que ele não faça, ele coloca um a menos, depois coloca um a mais, e com pouco tempo ele está fora daquela situação. Ele já não está mais bebendo, já não vê mais necessidade. E sem que ninguém imponha nada. Ele vai ver que é para ele. O que nós estamos fazendo não é contra as pessoas, não é contra a casa espírita, é contra ele mesmo. Contra ele. E quantos casos nós não estamos vendo, inclusive agora, de pessoas que não cuidaram desse outro lado? São muitas as pessoas. E dentro da doutrina espírita também, dentro da doutrina, quer dizer, do movimento. Então nós vemos que nós somos falhos, somos criaturas imperfeitas e que a qualquer momento podemos errar. Embaixo do tapete ninguém coloca mais. Por quê? Porque eu posso estar andando, nós somos em 4 aqui no grupo de caravaneiros, eu posso fazer uma coisa que eles não vejam, que eles não saibam, mas tem quem anda comigo aqui que vai saber e em determinado momento vai fazer com que aquilo suja e eu vou ficar com a cara para o chão. Ninguém esconde nada de ninguém. O plano espiritual está aí. Então aquilo que a gente acha que está fazendo e que não vai atingir as outras pessoas, com certeza vai. Então é melhor que eu me cuide, procure com toda a consciência não fazer mais aquilo. Aí é onde vai estar a questão do meu esforço pela modificação. Então aquele bebê que eu falei, no caso específico, então posso, já chegar um momento, eu não quero mais de maneira alguma, nada, não bebo mais nada, pronto. Acabou. Então aquelas companhias que antes estavam ao meu lado, pedindo por aquilo, pelo fumo ou pela bebida, vão se afastar. E não ficam aqui, vão procurar quem esteja fazendo aquilo. Então aqui já não me preocupa mais. Por quê? Porque a minha mudança, esse meu desejo de mudança, fez com que eles se afastassem. E eu vou, com isso, melhorando a minha vida, o meu padrão. Nosso querido Chico nos disse: Deus nos concede a cada dia uma página de vida nova no livro do tempo. Aquilo que colocarmos nela corre por nossa conta. Então a gente volta para aquela questão do ano novo. Todo dia é um ano novo, porque todo dia há um renascer. E nesse renascer eu vou me perguntar: quem sou eu hoje? Sou o mesmo de ontem? Muito possivelmente não. Pode ter havido uma pequena mudança, mas a gente vai para aquela questão do esforço. Eu fiz um pequeno esforço para modificar alguma coisa. E essa nossa modificação vai se multiplicando com o tempo. Então vejamos exemplos de homens transformados. Eu vou trazer somente 2 hoje para a gente entender a transformação. Foram pessoas do nosso conhecimento, grandes nomes, para a gente ver o exemplo que ficou deles para nós. Saulo de Tarso.
cidadão romano usando o nome Saulo, criado pelos fariseus em Tarso, estudou a lei judaica, grego e latim, e na juventude aprendeu a fazer tendas. Depois foi enviado para Jerusalém, tendo como professor o famoso rabino Gamaliel, e com este mestre tornou-se especialista no Torá. Doutor da lei em Jerusalém, era famoso pela sua oratória e acurado conhecimento das Escrituras. Antes de sua conversão, ele se dedicava à perseguição dos primeiros discípulos de Jesus na região de Jerusalém. Em Atos 8:3, o apóstolo confessa, ele próprio confessa que Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os entregava à prisão. Na sua juventude, tornou-se popular entre seus amigos. Essa parte não é dele. Durante uma viagem entre Jerusalém e Damasco, Saulo teve uma visão de Jesus envolto numa grande luz. Ficou cego, mas recuperou a visão após 3 dias e começou então a pregar o cristianismo. Após a conversão, datada entre os anos 31 e 36, pela referência que ele fez em uma de suas epístolas, passou a chamar-se Paulo de Tarso e, posteriormente, de apóstolo Paulo e São Paulo. Então, creio que todos já ouviram falar nesta criatura. Inicialmente, Saulo, um perseguidor de cristãos, uma pessoa de autoconhecimento, como nós vimos ali, tinha um autoconhecimento do judaísmo, teve bons professores, então ele conhecia tudo da lei judaica, só que de forma equivocada, porque quando com relação a Jesus. Por quê? De onde nós viemos? Do judaísmo. Do judaísmo veio o cristianismo. Do cristianismo veio o catolicismo. O catolicismo tem essas outras variações, o evangelismo, o protestantismo e tantas outras. Mas a nossa base é judaica. Tanto é que a Bíblia, ela é composta, a primeira parte de quê? De elementos da Torá, até aquele momento da chegada de Jesus. Então a história é contada até aquele momento. A partir de Jesus é uma outra história, é uma separação. Então veja bem, ele era autoconhecedor da Torá. Então aquelas leis eram cheias de preconceito, cheias de muita coisa que ainda hoje nós temos. Ele conhecia tudo, mas dentro daquela visão dele, quando ele ouviu falar do cristão, ele se tornou contra, porque Jesus nunca foi aceito pelo judaísmo. O judaísmo, ponto, parou ali. Quer dizer, continuou, mas sem Jesus, que era o esperado Messias, mas eles não aceitaram. Então é como se fosse uma vertente do judaísmo, saiu aqui e ele continuou. Então Paulo continuou com o judaísmo, estava com o judaísmo, tornou-se um perseguidor ferrenho, mas ferrenho mesmo, dos cristãos. Quando em dado momento, como mostra essa imagem aqui para nós, e o interessante aqui que o único que viu a luz foi ele. Que luz era essa? Que luz era essa? Jesus. Nós somos o quê? Em espírito. Nós somos luz. Só que a nossa luz é pequenininha, uma lanterninha de nada. Nós somos luz. Como espírito, somos luz. Então a luz de Jesus, uma criatura que criou a Terra, 4 bilhões e meio de anos atrás, já estava criando a Terra. Imagine só. Foi aparecer a luz de Jesus aqui, ele cegou. Só que foi uma cegueira espiritual. Os outros, ninguém viu a luz ali. Não foi dado aos outros verem essa luz. Mas ele viu, tanto é que cegou. Tanta luz ele cegou.
E depois foi lá para a casa de... Eu não sei, qual é o nome da... Ele foi para a casa que ele tinha ficado certo que ele seria curado por ele, né? Ananias, isso. Então, lá em Ananias, que ele nem queria recebê-lo, porque ele disse, mas é um perseguidor nosso. Não, mas você vai ter que ajudar, vai curar, porque vai ser um dos melhores seguidores da gente. E foi justamente o que aconteceu. Ele, como conhecedor da lei, naquele momento, viu que estava analisando tudo por uma forma deturpada. Analisando de acordo com o que a igreja na época não, o judaísmo, os fariseus, amigos dele, viam a lei, cheia de contradições. Então, no momento dessa luz de Jesus, ele acordou espiritualmente e tornou-se um dos maiores dentre os apóstolos na questão de levar ao Evangelho a boa nova ao restante do mundo. Tanto é que coube a ele procurar os que não eram cristãos, os gentios. Ele é o apóstolo de gentios, né? Então ele foi procurar os gentios. Os gentios não tinham nada com a religião, não sabiam nada de judaísmo. E ele foi lá, começou a convertê-los. Tanto é que teve até uma reunião dentre eles, em determinado momento, porque eles continuaram com alguns rituais judaicos, como o da circuncisão. Então Paulo, quando começou a procurar aqueles gentios para a conversão, eles não aceitavam a circuncisão. E houve aí um entreveiro muito grande entre eles. E teve uma reunião que foi tida como o primeiro concílio, em que foi discutido isso. E Paulo colocava a posição dele, olha, para nós que estamos vindo da religião judaica, tudo bem, mas para eles não. Eles estão sendo convertidos, então não há necessidade, eles não são judeus. E terminou ganhando isso aí. E com isso conseguiu muito mais. Tanto é que a gente quase não fala na igreja católica grega, que são como é que é? A igreja catolicismo, não. Agora eu esqueço. Não é anglicano não. Bom, depois eu lembro isso. Bom, tem esse ramo da igreja ortodoxa. A igreja ortodoxa, a russa, veio da católica. Veio da católica. Só que os rituais são diferentes. Eles não seguem o Papa. Eles têm, são quatro senhores, são os... Olha, a cabeça está... Não. Eita, deixa eu parar. Bom, são quatro que têm a mesma condição do Papa. Houve agora há pouco, houve um encontro entre eles. Então veja que isso aí veio através de Paulo. Se a gente deixar para lá, diz, não, mas eu não mudo. Pau que nasce torto, morre torto, e tem outro que dizia até a cinza é torta. Isso é uma inverdade. Quer dizer, para o pau não, para a madeira tudo bem, mas para a gente não pode ser colocado. Porque nós temos oportunidades, nós temos escolhas. A não ser que eu tenha uma demência, algo que impeça com que eu pense que isso aconteça, mas no mais não. Todos nós aqui temos condições de usar o nosso livre-arbítrio. Temos condições de escolher. Então, vai depender de nós. Do mesmo jeito teve esse exemplo de Paulo. Quem é que esperaria isso de Paulo? Mas uma pequena intervenção de Jesus, no momento correto, tudo se transformou. Porque ele era uma peça muito necessária, justamente pelo conhecimento que ele tinha, já que, quando a gente pensa nos outros apóstolos, eram pescadores, eram cobradores de impostos, pessoas do povo, não letrados. Parece que o único que tinha um pouco letrado era Judas Iscariotes, mas o restante não tinha conhecimento. Já Paulo não, Paulo, conhecimento total. Então coube a ele essa mudança.
com relação aos gentios. Conjuntamente com Simão Pedro e Tiago Justo, ele foi um dos mais proeminentes líderes do nascente cristianismo. Foi justamente com esses dois que ele teve uma diferença com relação à questão da circuncisão. O outro nós temos aqui, Francisco de Assis. Acho que todo mundo já ouviu falar, não é? Nosso Francisco de Assis. São Francisco de Assis. É considerado o santo dos animais. Nascido Giovanni de Pietro de Bernardone, filho de um rico comerciante, na sua juventude tornou-se popular entre seus amigos por sua indisciplina e extravagâncias, por sua paixão pelas aventuras, pelas roupas da moda, pela bebida e por sua liberalidade com o dinheiro, mas mostrava uma índole bondosa. Veja que nós estamos mostrando uma pessoa normal, como nós vemos ainda hoje. Ele vivendo a sua vida mundana. Nesse momento ele não tinha nada de pensamento espiritual, coisa nenhuma. Então vivia extravagância, tudo. Ele, o pai dele era muito rico. Então ele vivia na devassidão, vamos dizer assim. Mas o que aconteceu? Em 1202, alistou-se como soldado na guerra que Assis desenvolvia contra a Perúgia, mas foi capturado e permaneceu preso, à espera de um resgate por cerca de um ano. Engajou-se em 1205 no exército papal que lutava contra Frederico II, incentivado por um sonho que tivera. Mas no trajeto teve um outro sonho ou uma outra visão. Em um passeio pelos campos dos arredores, ouviu o som do sino que os leprosos, proscritos pela sociedade, deviam usar para indicar a sua aproximação, e logo se viu frente a frente com um homem doente. Francisco sempre sentira a repulsa dos leprosos, mas, nesse momento, desceu do seu cavalo e cobriu o homem com seu próprio manto. Essa passagem aqui já é uma segunda, porque teve um outro momento, quando ele ainda estava na sua caminhada humana, com seus pensamentos humanos, que um filme, Irmão Sol, Irmão Lua, mostra isso bem bonito e bem detalhado. Ele estaria seguindo Clara, posteriormente Irmã Clara e Santa Clara. Então Clara foi da mesma época dele e se tornaram amigos com pouco tempo. Então Clara estava se dirigindo para uma parte fora da cidade, levando uns mantimentos, e ele foi a seguindo. Com que intenções, não sei. Mas foi a procura dela. Quando chega em determinado momento, ela para e chama, avisa que está ali. E aí ele se esconde atrás de uma árvore e fica esperando. De repente começam a surgir leprosos. Ela estava levando pão, levando comida para esses leprosos. E ela ficava muito à vontade. Chegou lá, botou numa pedra e ficou com todos eles. Com todos os leprosos. E ele saiu correndo com aquele ali. Ele tinha verdadeiro pavor ao leproso. Só que depois, quando ele, depois das visões e tal, que ele começou a cuidar mais dessa parte espiritual, um dia ele estava justamente, como diz aqui, caminhando, e até a cavalo, mostra a cavalo. Então aparece esse leproso, e ele não só coloca o manto no leproso, como o beija na face. Veja a diferença de quando antes ele corria, e já nesse momento ele estava fazendo algo que possivelmente nenhum de nós tem coragem. Ou alguém aqui teria coragem de beijar um leproso? É algo muito pessoal, mas eu acredito, muito difícil. Às vezes a gente não abraça um mal cheiroso, imagina um leproso. Então ele fez isso. Veja como o desprendimento dele já tinha acontecido na sua questão espiritual.
Espantado consigo mesmo, olhou nos olhos do outro e viu sua gratidão. E enquanto ele mesmo chorava, beijou aquele rosto deformado pela moléstia. Este parece ter sido o ponto de virada em sua vida. Mas certa feita entrou para orar na igreja de São Damião, fora das portas da cidade. E ali, diz a tradição, ele ouviu pela primeira vez a voz do Cristo, que lhe falou de um crucifixo. A voz chamou a sua atenção para o estado de ruína de sua igreja e instou para que Francisco a reconstruísse. E nesse mesmo filme mostra, ele sozinho começou a carregar pedras, começou a consertar aquela igreja, estava toda, havia desmoronado. E com isso arrebanhou muitos dos seus amigos que foram ajudá-lo nessa reconstrução. E muitos ficaram, como outros tiveram que não conseguiram seguir e voltaram para a cidade. Só que a questão da reconstrução que Jesus pedia não era dessa igreja física, era da igreja espiritual, que naquele momento, como ainda hoje nós vemos, passava por situações. Gente, quando a gente vê, o filme lá é bem, eu diria, é tranquilo. Mas eu já li livros como o que tem nos bastidores do Vaticano, que Deus nos acusa. O que acontece lá dentro. E naquele tempo, é mostrado também nesse filme, o Papa está numa escadaria imensa, lá em cima, quando ele pede para conversar com Francisco, vai já com os seguidores, só aqueles trajes dele de campo, pede, eles não deixam ele entrar de início. Depois, se consegue com alguém de lá, do conhecimento, que ele vai falar. Mas numa condição, ele teria que ler o que as pessoas estavam dando para ele. O que você vai falar para o Papa é isso aqui. Como se fosse aqui, vamos dizer, rezar um Pai Nosso, Ave Maria, pronto. E encerrar ali. Mas Francisco tinha outras coisas para falar com ele. E o que acontece? No momento em que ele chega lá, enfrenta o Papa, começa a ler aquilo que foi entregue, aí deixa cair no chão, aí começa a falar por si. O Papa estava lá, todo escorado, sem prestar atenção. Quando ele começou a falar, o Papa já animou-se para ouvir. Mas aí vem a polícia lá do negócio, pega, retira eles à força, retira, o Papa fica lá. Quando olha, é uma coisa linda isso aí. Aí pede que volte e traga aquele rapaz para cá. Aí eles saem correndo, e Chico já está já quase fora lá do palácio, mas eles trazem. Então o Papa pede que ele fale tudo aquilo que ele tem para dizer. E então desce do seu trono, chega a conversar com Francisco, muito particularmente. E diz que na época dele, quando era seminarista, os sonhos dele eram praticamente aqueles de Francisco. Só que ele tinha se perdido dentro daquele movimento. E hoje estaria numa situação, não podia sair daquilo ali, mas que admirava muito aquilo que ele estava fazendo, que ele continuasse, fosse levar realmente a mensagem do Cristo para o povo. Então Francisco sai dali e vai levar a sua mensagem já liberado pelo Papa. Aí o Papa volta, é interessante, volta para lá e voltam a paramentação todinha, ele fica lá, acabou esse momento. Foi só aquele instante, ele voltou à normalidade do que era. Mas Francisco mudou. E a questão de Jesus, quando ele disse, reconstrua a minha igreja, ele entendeu. E quando passou realmente a levar aos pobres, aos necessitados, aquela mensagem de Jesus, não só na palavra, mas no ato, então ele reencontrou-se realmente com Cristo. E o interessante, gente, que presta atenção, nós temos o nosso Papa Francisco. Em homenagem a quem? Francisco de Assis. O Papa é um franciscano.
E presta atenção que quase tudo que hoje chega para nós é como se tivesse o dedo de Francisco. É o pensamento de Francisco. Muito pessoalmente, para mim, é quem está cuidando. É como nós temos o nosso mentor, Francisco de Assis seria o mentor do Papa. E ele está repassando tudo aquilo que ele vê que há necessidade de mudança. E ele enfrenta sem medo nenhum. Porque tem coisas escabrosas, gente, lá dentro. A gente encobre, a própria igreja encobre. Mas nós estamos vendo hoje, aparecendo, está surgindo. Quantos casos? Pedofilia, negócio de banco, roubo, dentro da própria... É isso que nós queremos para nós? É? Viver uma vida, digamos assim, escondida, fazendo uma coisa e mostrando outra? A nossa mudança vai se dar dessa forma? Eu tenho uma máscara para cá, e outra na minha casa, e outra no meu trabalho, outra junto aos amigos? Uma máscara para cada ocasião? É essa a nossa mudança? Não, nós temos que buscar, pelo menos, já que ninguém vai ser santo, ou nem perfeito, pelo menos diminuir as máscaras, procurando usar da ética, da questão moral, que tem momentos a gente é colocado à prova, e a gente faz coisa que depois diz, eu não devia ter feito isso. Aí vem para uns o arrependimento, para outros a questão da culpa, o sentimento de culpa, e a pessoa vai, daqui a pouco está numa depressão. Não. Se a gente procurar fazer a coisa como deve ser feita, está dito, e a gente não precisa mudar do dia para a noite. A gente precisa fazer esforços. Eu falo da vida do meu vizinho. Eu não posso tentar parar? Posso. É o esforço que eu vou fazer, porque a língua fica, vai, mas é seguro. Daqui a pouco não tenho mais o que falar, porque eu não vou olhar. E não olhando a vida do outro, eu não tenho o que dizer. Só chega que está fulano, não sei não. Faz 10 anos que eu vi essa criatura. Mas rapaz, tu é vizinho dele. Pois é. Então a gente perde esses interesses que estão também dentro daquela modificação. Às vezes a gente acha que é só pecadão grande, não. Tem essas coisas que às vezes um pecadinho pequeno, mas se transforma num bem maior depois. Então, para a surpresa de todos, Francisco despiu todas as suas belas roupas e as colocou aos pés do pai, renunciou à sua herança, pediu a bênção do bispo e partiu, completamente nu, para iniciar uma vida de pobreza junto do povo do qual jamais retornou. O bispo viu nesse gesto um sinal divino e se tornou seu protetor pelo resto da vida. Pronto, aí também tem essa passagem lá no filme, em que ele começa jogando lá no estabelecimento do pai, jogando tudo para o alto, e a pobreza pegando vestido, tudo. Bom, era a herança dele também, o pai nem poderia dizer nada. Mas aí quando o pai reclamou, levou para o bispo e fez a reclamação em praça pública, ele foi, tirou todas as vestes, entregou ao pai e saiu rumo à igreja. Alguém deu uma vestimenta para ele, bem usada, ele foi para a igreja e começou a cuidar dela, da sua reconstrução. Então aconteceu uma transformação muito grande, de uma pessoa que era devassa, para se tornar depois um santo. Não foi de imediato. Claro que teve uma ajuda substancial de Jesus nesses momentos, porque ele era uma pessoa marcada para aquilo. Era a sua missão, que ele quase desvirtua no seu início. E é o que acontece conosco. No nosso planejamento, para a nossa vinda aqui, o que acontece? Eu vou fazer tudo diferente, vou fazer tudo certinho. Quando a gente começa a dar os primeiros passos, começa a entender o negocinho, já começa a se equivocar nas coisas e voltar a fazer o que tinha feito antes. Até que em determinado momento a gente cai em nós mesmos, começamos a pensar, analisar as coisas e ver que estamos caminhando por um caminho que não é o correto. E aí devemos buscar realmente a nossa mudança,
que é uma mudança individual. A criança que consertou o mundo. Essa é uma história que tem muito interessante. Talvez alguém já tenha visto. Um cientista vivia preocupado com os problemas do mundo e estava resolvido a encontrar meio de melhorá-los. Passava dias em seu laboratório em busca de respostas para as suas dúvidas. Certo dia, seu filho, de 7 anos, invadiu o seu santuário, decidido a ajudá-lo. O cientista, nervoso pela interrupção, tentou que o filho fosse brincar em outro lugar. Vendo que seria impossível demovê-lo, o pai procurou algo que pudesse ser oferecido ao filho com o objetivo de distrair sua atenção. De repente, deparou-se com o mapa do mundo, o que procurava. Com o auxílio de uma tesoura, recortou o mapa em vários pedaços e, junto com um rolo de fita adesiva, entregou ao filho, dizendo: "Você gosta de quebra-cabeças? Então vou lhe dar o mundo para consertar. Aqui está o mundo todo quebrado. Veja se consegue consertá-lo bem direitinho. Faça tudo sozinho." Calculou que a criança levaria dias para recompor o mapa. Algumas horas depois, ouviu a voz do filho que o chamava calmamente: "Pai, pai, já fiz tudo. Consegui terminar tudinho." A princípio, o pai não deu crédito às palavras do filho. Seria impossível, na sua idade, ter conseguido recompor um mapa que jamais havia visto. Relutante, o cientista levantou os olhos de suas anotações, certo de que veria um resultado digno de uma criança. Para sua surpresa, o mapa estava completo. Todos os pedaços haviam sido colocados nos devidos lugares. Como seria possível? Como o menino havia sido capaz? Então ele perguntou: "Você não sabia como era o mundo, meu filho. Como conseguiu?" "Pai, eu não sabia como era o mundo, mas quando você tirou o papel da revista para recortar, eu vi que do outro lado havia a figura de um homem. Eu tentei consertar o mundo, mas não consegui. Foi aí que me lembrei do homem. Virei os recortes e comecei a consertar o homem, que eu sabia como era. Quando consegui consertar o homem, virei a folha e vi que havia consertado o mundo." Veja que essa é uma mensagem simples, mas muito forte. Porque muitos de nós querem consertar o mundo. Quando a gente fala o mundo, não é a terra toda, mas o mundo em que nós vivemos. Pode ser até o nosso mundo familiar. Nós queremos consertar tudo, sem antes nos consertarmos. Então veja que quando ele consertou o homem, que seria mais difícil, para nós é o mais difícil, mas no momento que ele consertou o homem, o mundo voltou a ser uma coisa bela. Voltou a ter a sua pujança. Então, essa mensagem é para que nós, cada um de nós, homens, mulheres, busquemos a cada momento a nossa transformação. Porque no momento em que a gente começa a se consertar, começa a tirar aquelas coisas equivocadas que estamos trazendo há milhares de anos, nós vamos ver surgir uma criatura nova, tanto física quanto espiritual. E é essa mudança que nós devemos buscar no nosso dia a dia. Não somente nos abraços e confraternizações de final de ano. É uma festa, nós colocamos como uma festa como outra qualquer, num dia qualquer. Porque os dias
não são diferentes só porque nós queremos. Eles só são diferentes quando nós procuramos mudar com a nossa mudança de comportamento. Para mim, ser espírita não é ser frequentador de casa, de templo, é ter atitudes, ter conduta espírita, que deve ser pautada dentro da ética e da moral. Em pequenos momentos que a gente possa desacertar, se nós fizermos o que deve ser feito, estaremos caminhando na nossa evolução. Às vezes aquilo que a gente pensa que é um pequeno passo, um passo enorme, quebrando o nosso orgulho, a nossa vaidade, os nossos defeitos maiores. Porque só assim que nós vamos chegar realmente à perfeição, como o nosso Mestre Jesus determinou, como única fatalidade nossa. Então, espiritualmente, nós passamos por essa metamorfose. Assim como a lagarta e a borboleta se transformam numa linda borboleta. Nós temos na nossa caminhada, que vem lá desde o desconhecimento total das coisas até a perfeição. Então ela se dá dessa forma. Nós nascemos aquela lagarta, formamos o nosso casulo, começamos a partir do nosso esforço, que é nesse momento do casulo onde há o esforço da borboleta para sair, que acho que tem uma história que vocês já viram também, que é alguém que tirou a borboleta, antes dela forçar, e a borboleta rapidinho morreu. Por quê? Porque aquele forçar dela para sair do casulo é justamente o que dá força às suas asas. Quando ela termina de sair, ela está fortalecida. Então nós também somos assim. Estamos saindo deste casulo. Agora que nós estamos começando a ter informações e esclarecimentos para uma caminhada melhor. Então, assim como a largata e a borboleta, que no caso da borboleta, ela tem a sua finitude. Nós, espíritos, não. Temos a nossa caminhada até o infinito. Então, nós devemos ver também nós essa metamorfose. Porque assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Nós que compomos o grupo Caravaneiros do Evangelho, deixamos essa mensagem para todos vocês e o da Rádio TV Chico Xavier também. Feliz ano novo para todos e que possamos adentrar este novo ano fazendo reflexões sobre as nossas vidas, sobre as nossas condutas, procurando ver no Evangelho de Jesus o mapa a ser seguido para encontrarmos finalmente a nossa perfeição. Então, um abraço a todos, que tenham um feliz ano novo, cada um com sua família, comemorem à vontade, da maneira que acharem melhor, que preferirem, e que sejamos bem felizes e possamos nos encontrar, continuar essa nossa caminhada nesse próximo ano. Então, que Jesus nos abençoe a todos que estamos aqui presentes, encarnados e desencarnados, e que sigamos com a sua bênção a nossa caminhada. Uma boa tarde e um feliz ano novo para todos. Obrigado. Só temos a agradecer, né, a nosso irmão Ariosvaldo, a Ivan, a Davi, a Agenir, pela presença, pelas palavras. E é como Jesus falou, né? Temos apenas que ter olhos para ver e ouvidos de ouvir. Que as palavras são belos exemplos. Tudo foi bem claro, bem explicado. Só nos resta levar para as nossas vidas, né? Para que possamos ter um próximo ano aí cheio de bênçãos, cheio de aprendizado. Agradecemos novamente a casa
todos nós fazemos parte da Semente de Luz, pela homenagem e retribuímos a vocês que tenham um ano novo cheio de bênçãos junto às suas famílias, com muita paz, muito amor, comemorando, como Paulo diria, né? Tudo posso, mas nem tudo me convém, né? Vamos passar para Paulo aqui, como você falou. São exemplos, Paulo e Francisco são exemplos que eu acho que a gente tem que seguir todos os dias nas nossas vidas, né? Então, eu quero pedir novamente ao meu amigo Ari, ou a um dos amigos caravaneiros, que faça a prece final. Pode ser nosso amigo Admiro. Meu boa tarde a todos. Antes eu gostaria de fazer referência aqui ao terceiro encontro luminar de espíritas magnetizadores que vai ocorrer em Campina Grande. A partir do dia 15 de fevereiro, nós teremos o primeiro, ou seja, a abertura do encontro com o Jacomelo, a maior sumidade em aplicação do passe magnético. Ele estará conosco no dia 15 e 16 de fevereiro, fazendo exposição e fazendo também uma atividade para as pessoas que queiram conhecer o magnetismo. E no Carnaval teremos o resto do encontro com a presença de Ana Vargas, do Rio Grande do Sul, Wanderson Marçal, José Otávio, Tálios de Tarso, Merlano Maia, Pedro Coelho, Jimmy Costa, Djalma Costa, Irapuã Correia e Eliton Lima. Todas as exposições são voltadas a este contato com o magnetismo, explicações, orientações, palestras, e o custo é zero. Não serão cobradas entradas. Aquele que desejar participar, dirija-se ao local. Estaremos divulgando ao longo dos meses que vem aí, e vocês poderão participar gratuitamente, aquele que desejar. Então, vamos encerrar a atividade de hoje com a nossa prece, rogando a Jesus, nosso Mestre, o aniversariante do mês, aquele que nos presenteia em vez de ser presenteado. Nos presenteia com a sua presença amorosa, envolvendo nossos corações e promovendo essa mudança interior, apagando o homem velho e nos tornando felizes homens novos a partir de então. Que tenhamos essa consciência de cada dia procurarmos sermos criaturas melhores do que fomos ontem, melhor hoje do que seremos amanhã. Então, que cada um possa refletir, que possa usar a seu favor esses dotes, esses dons que Deus nos deu, que cada um carrega consigo. Vamos ter um ano novo, cheio de emoções, de novas atividades, trabalho, enfim, também problemas, também dores, mas que possamos superá-las com a fortaleza que o Mestre põe em cada um de nós, com essa fé que carregamos conosco. Sendo assim, um feliz ano novo a todos, para que tenhamos, enfim, um caminho mais firme a seguir, com um propósito maior voltado para nós mesmos, sem o egoísmo, mas com a finalidade de sermos criaturas melhores e merecedoras de sermos chamadas filhos de Deus. E assim, Mestre Jesus, obrigado por tudo, e fica conosco, nos fortalece, nos ampara e nos protege, não somente hoje, mas por todos os dias da nossa existência. Que assim seja. Rapaz, faltou uma pessoa nesse evento. Sabe quem é? Não sabe. Ali, Paulo. Irmãos e irmãs, convidamos, né, nas terças-feiras, temos nosso evangelho. Finalizamos agradecendo novamente e convidando a todos